Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Eu sou um desses que o pastor Marcel orou. Essa variação toda de clima vai pegando a garganta, a gente vai ficando assim. Então, se a voz acabar no segundo ponto, eu termino semana que vem, tá bom? Vocês ficam no suspense. Primeiro aos Coríntios 9, de 1 a 15, é o nosso texto desta manhã. E como já é tradicional nos estudos em Coríntios, lá vem coisa desconfortável. Vamos lá. É bom que a palavra de Deus nos deixe desequilibrados, às vezes, desconfortáveis. Todo crescimento envolve isso. Envolve um inclinar para frente, um leve desequilíbrio e depois um firmar do passo. Primeiro aos Coríntios 9, de 1 a 15, peço atenção para a leitura da palavra do Senhor. Crianças, ajudem aí, por favor. Me ajudaram? Checa aí se seus pais estão no lugar certo. Se não estão em Deuteronômio é depois, agora é Coríntios. Valeu. Assim diz a Escritura. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós, que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao Senhor do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Até aqui a palavra de Deus, oremos. Senhor, ao considerarmos esta passagem tão importante, essa passagem cheia de ensinamentos e beleza, pedimos que o Senhor trate nossos corações por meio do Teu Espírito, e oramos em nome de Jesus. Amém. É ruim ter de fazer uma defesa própria, não é? Desagradável, desconfortável. Assim como é ruim não se sentir apreciado, não se sentir valorizado, cuidado. Assim como é ruim quando as pessoas julgam nossas ações e nossas intenções, sem perguntar primeiro sobre elas. Eu acho que todos nós já sentimos isso de formas variadas em áreas diversas da vida. Já tivemos essa má experiência com presentes, por exemplo. Quando você presenteia alguém com algo que talvez tenha te custado muito. E talvez o custo nem tenha sido tanto em termos financeiros, mas o cuidado, o tempo que você passou pensando, bolando, investindo, imaginando algo que fosse talhado, bom para o presenteado. Mas a pessoa ganha e simplesmente falha em perceber e valorizar aquilo que lhe foi dado. Ah, obrigado, valeu aí. Totalmente sem notar o que foi feito por ela. Na verdade, isso vai além de presentes, isso pode acontecer em qualquer serviço que você faz, que você se desdobra por alguém, você oferece seu tempo, sua expertise, seu esforço, sua força. Você vai além do seu horário, você faz mais do que precisava, em amor, em doação.
e passa despercebido. Não se nota, não se vê. Você não fez pela gratidão ou pelo reconhecimento. Você fez por expressão de amor mesmo. Mas como é ruim quando nem isso se nota. Uma tarefa bem cumprida lá na firma. Alguém na firma pediu para você fazer algo e você foi lá e foram muitas horas extras. Você teve de aprender algo novo. Você teve de ficar além do trabalho, além do horário normal. Você teve de equilibrar várias coisas ao mesmo tempo. Mas ninguém nota. Nem o chefe que pediu se lembra de que pediu. Mas você fez. No lar, talvez você sinta que tudo pesa em você. Você está lá equilibrando 1 milhão de tarefas. E os outros nem ajudam e nem notam que você o faz. Nunca tem uma palavra de apreciação. Nunca tem um comentário de obrigado. Nunca, nunca. Até com vocês, crianças, acontece. Por vezes, vocês fazem um desenho tão bonito para mostrar para o papai ou para a mamãe. Vocês trazem o desenho todo orgulhoso. Papai e mamãe estão no celular e nem largam para olhar. Só falam, que legal, filhinho, faz outro lá, mostra para o seu pai, mostra para sua mãe. Ou então, quando vocês se esforçam, crianças, para fazer aquilo que papai e mamãe esperam que vocês façam, seja arrumar seu quarto, seja fazer sua cama, e você faz bonitinho, ou do jeito que você consegue, e não tem um elogio, não tem um reconhecimento, só fala quando você não faz. Aí é notado. Acontece esse tipo de coisa com todos nós. Com pais, com mães, com crianças, com pastores, com ovelhas, com homens, com mulheres. Por vezes também julgam nossas ações ou intenções apressadamente, chegando rápido a péssimas conclusões, e nem pedem para nos ouvir a respeito. Rapidamente julgam e executam a sentença. Já aconteceu contigo? De descobrir que pessoas, amigos, familiares, a turma da igreja, quem sabe, tem uma opinião forte acerca de algo que você fez, ou supostamente fez. E você foi mal interpretado, ninguém te perguntou, e o julgamento já aconteceu. Essas coisas doem, não doem? Todas elas. Dói na gente e dói em apóstolo também. Acontece até com eles, acontecia até com eles. Na verdade, talvez até acontecesse mais do que com o resto da população crente, pois eram vidraças de Cristo para o mundo, para a obra e pela glória do Senhor. E hoje Paulo vai nos ajudar a pensar nisso. Paulo vai fazer uma defesa própria e vai lidar com várias dessas questões, com os julgamentos apressados que têm acontecido acerca dele e do seu ministério, com a falta de reconhecimento e apreço acerca do que ele tem feito, e vai nos ajudar a pensar sobre como que o Evangelho entra nisso tudo. O Evangelho é importante demais para que Paulo deixe para lá o assunto. Ele é o apóstolo aos gentios. Ele precisa lidar com essas questões difíceis, não apenas para o benefício dos coríntios, mas para o benefício de gerações e gerações de cristãos. E hoje nós vamos aprender sobre isso. Hoje lidaremos com algo que o apóstolo Paulo julgou que precisava ser tratado nas igrejas. E hoje nós vamos aprender que temos liberdade em Cristo, tanto para exigir, como para abrir mão dos nossos direitos, sempre pensando na glória do Evangelho. Temos liberdade em Jesus, tanto para exigir, como para abrir mão dos nossos direitos, sempre pensando na glória de Cristo e do seu Evangelho. E nós vamos focar essa questão nesse detalhe de como é o cuidado para com o pastor e do pastor para com o seu rebanho. Nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro deles é que o povo de Deus, via de regra, tem muita dificuldade em entender como é essa relação de cuidado mútuo entre pastor e rebanho. Vamos olhar de novo o começo do texto, verso 1. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor, e a minha defesa perante os que me interpelam é esta. 1 Coríntios. Que carta boa, né? Desafiadora. No último trecho, o apóstolo Paulo falou sobre um assunto bastante desconfortável para todos nós, que é a questão da liberdade e do amor.
O capítulo 7 foi tenso, foi pesado, vários assuntos difíceis ligados a casamento, divórcio, solteirice e tudo mais. Depois a gente achou que tinha ficado tranquilo, ficou não. Coríntios é assim o tempo todo. Até quando falar de amor no capítulo 13, preparem-se, é desafiador. Pastor Marcel muito habilmente lidou com essa questão no último sermão da liberdade de consciência e, além da liberdade de consciência, a liberdade de se restringir. Restringir a própria liberdade, por amor. E nesse capítulo agora, Paulo traz o mesmo princípio do capítulo anterior, aplicando a esse tema espinhoso. Ele sabe que é um tema difícil, que é esse da relação do cuidado mútuo do pastor para com os que são pastoreados. Um cuidado bidirecional, um cuidado mútuo. Veja, lá no início do livro, Paulo gastou um bom tempo tratando da sua autoridade apostólica. Ele era questionado por algumas pessoas. E agora vai ficando cada vez mais claro o que estava envolvido nesses questionamentos. Nós não temos tantos detalhes sobre a situação, nós temos as respostas de Paulo. Mas mesmo por meio da resposta, a gente consegue ter vários vislumbres. E Paulo fala sobre a incompreensão acerca do que ele fazia, acerca do seu papel na vida daquela igreja e das igrejas do mundo gentil. Ele fala, não sou eu livre? Essa liberdade da qual ele traz é a do capítulo anterior, a liberdade de agir e ter os seus direitos. E ele insiste, eu sou apóstolo. E sendo apóstolo, eu tenho com isso prerrogativas e responsabilidades. E os coríntios deveriam receber isso, reconhecer isso e se portar de acordo, por amor a Jesus Cristo. E Paulo defende o seu apostolado mais uma vez. Ele é um apóstolo, ele viu Cristo ressurreto na estrada para Damasco, Atos capítulo 9. E mais uma vez ele os lembra de que mesmo que alguns outros naquela cidade ou naquela região não o tratem como apóstolo, talvez nem todos o vejam assim, mas Paulo olha no olho deles literariamente e diz, mas vocês deviam saber, porque se não fosse a minha ação entre vocês, diz Paulo, vocês estariam nas trevas até hoje. Ao menos vocês, coríntios, deviam ser gratos o suficiente e terem memória de como isso aconteceu, para se lembrarem de que se não fosse ele, apóstolo Paulo, o instrumento, eles estariam lá no templo pagão, fazendo oferendas a falsos deuses. Veja, por favor. Com isso, Paulo não está trazendo para si a glória que é de Deus, não é isso. Claro que Deus tem infinitos meios e instrumentos, e Deus vai alcançar os seus como quiser. O ponto é que ele foi o instrumento que Deus escolheu. E falhar em reconhecer que ele foi o instrumento escolhido por Deus é falhar em dar glória devida ao Senhor. Isso deve gerar no coração deles respeito, gratidão e honra, mas está gerando o contrário. Eles olham para o apóstolo que levou o evangelho até eles e olham com desprezo, com contenda e um falatório ingrato, um julgamento apressado e cruel sobre quem ele é. O verso 3 fala sobre ele apresentar uma defesa. A terminologia é bem formal, é terminologia de julgamentos mesmo. Mas não é um julgamento literal perante uma corte da lei, como ele mesmo enfrentou no final do livro de Atos. É o julgamento de um povo que tolamente gosta de julgar os outros. E o livro nos traz, então, essa discussão importantíssima. Paulo estava sendo julgado por alguns da igreja de Corinto por questões diversas, em particular, por não se adequar ao que eles achavam que ele, enquanto líder, deveria ser. O problema não era que ele não se adequava à palavra de Deus. O problema é que ele não se adequava às expectativas deles. No início do livro, o foco foi a questão do seu estilo, da sua retórica, do seu palavreado. Mas agora fica claro que aquele povo se incomodava com outras coisas também acerca de Paulo. Aparentemente, como o texto aponta, por não ter uma esposa, e também por trabalhar com as mãos. Vamos entender isso rapidamente. O texto nos diz, e Paulo falou sobre isso alguns capítulos atrás, que ele não era casado, ele era ágamos. E ele fala que se ele quisesse, ele tinha liberdade para ter uma companheira cristã. Ele tem esse direito, mas ele optou por não exercer esse direito. E pelo jeito isso irritava a turma. Como irrita a muitos a existência daqueles que não são casados. A gente tratou disso extensamente em outro sermão. Por favor, ouça se você não ouviu.
mas também irritava o fato de que ele trabalhava com as mãos. Atos capítulo 18 nos conta de como foi em Corinto. Deixa eu ler para vocês a partir do verso 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. E Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Olha que interessante. Quando Paulo sai de Atenas e vai para Corinto, onde leva o evangelho, onde é o pioneiro em trazer as sementes da verdade libertadora de Jesus Cristo, ele conhece um casal de judeus que estavam vindo de Roma, Priscila e Áquila, ficam amigos, vai morar com eles e juntos montam um pequeno negócio. Abrem um MEI, ou seja lá qual for o equivalente da época, e são fazedores de tendas. Paulo decidiu fazer trabalho manual fabricando tendas. Mas no contexto grego, no contexto de Corinto, trabalhos manuais eram vistos como trabalhos inferiores, coisas desprezíveis. Toda cultura tem, não tem? Alguns trabalhos que a gente olha e fala assim, não, isso eu não quero para os meus filhos. Paulo trabalhava com as mãos. Paulo não recebia deles, como outros recebiam que ensinavam na região, e isso incomodava aquela turma. Perceba que em nenhuma dessas coisas o apóstolo Paulo pecava, ok? Mas ele incomodava. E nós somos assim também, nós fazemos assim com as pessoas. Falamos sobre isso na introdução, sobre como sofremos com um tipo de julgamento que os nossos irmãos fazem a nosso respeito, não por estarmos pecando, mas simplesmente por não estarmos fazendo ou agindo do jeito que as expectativas do grupo trazem. Faltava reconhecimento, faltava o olhar caridoso e interpretações já enviesadas para o mal levavam as pessoas a falar mal de Paulo. Nós somos culpados dessas coisas também. Somos apressados a julgar. Inclusive, muitas vezes, somos apressados a julgar os nossos líderes. Quando os pastores, quando os presbíteros, quando os diáconos não agem do jeito que nós achamos que deviam agir, começa o falatório, começa o julgamento, começa a meia-verdade, começa a fofoquinha, começa o descontentamento. Seja porque é casado ou porque é solteiro, seja porque a sua esposa faz assim ou não faz assim, seja pelo salário ou falta dele, seja pelo jeito que prega ou pelo jeito que não prega, seja pelo jeito que se conduz no seu ministério ou não. De novo, não estou falando de pecado, ok? Pecado tem que ser tratado, claro. Não é essa a questão. A questão é se os líderes devem se sujeitar às expectativas tolas e não bíblicas que muitas vezes o povo de Deus tem a seu respeito. Isso não é simples. Essa questão, em particular, da remuneração ou da compensação material para um pastor pelo seu serviço, ela é espinhosa. Ela era espinhosa, como a gente está vendo aqui, e ela é espinhosa hoje em dia. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Passeie um pouco pelas redes sociais e não vai demorar para você ver a seguinte opinião. Pessoas, crentes muitas vezes, não só descrentes, dizendo que pastores são inúteis e gente à toa, gente que não trabalha, gente que devia era pegar uma carteira de trabalho e fazer alguma coisa. Já viu esse tipo de atitude? Veja, às vezes é verdade, tá? Admito. Tem muito colega que, de fato, passa o dia só brigando nas redes sociais e não se dedica ao ministério da palavra e oração. Mas muitas vezes a questão é que o povo não tem a menor noção do que um pastor devia fazer com o seu tempo. Conversando com um pastor de cidade de interior esses dias, um pastor jovem, bastante frustrado, me procurou, pediu para a gente ter uma conversa sobre caminhos ministeriais, ele está sem saber o que fazer. E eu sei que isso não é experiência só dele, é muito comum esse tipo de experiência. Ele é muito frustrado porque a igreja dele não deixa que ele se dedique ao ministério da palavra e à oração. A congregação, a sua igreja, quer que ele seja mestre de obras, contador, relações públicas, promoter, motorista. Todo tipo de coisa, menos que se dedique à oração e ao ministério da palavra e ao cuidado das almas dadas por Deus em suas mãos. Isso é sério. Parte do problema, é verdade, é culpa dos pastores anteriores que passaram por lá, que não gastavam nem meia hora preparando um sermão ou uma aula,
que nunca aconselhavam ninguém e, de fato, passavam a semana bastante à toa. Estavam livres para supervisionar a obra do banheiro, para levar Dona Marocas fazer compras na Kombi da igreja, tomar cafezinho sem fim, enfim. E muitas vezes a igreja acha que é isso a vida do pastor. Passa a semana fazendo nada, no domingo vem e fala umas coisinhas aqui na frente. E já que é isso, podia arrumar um trabalho, né, pastor? Vamos culpar o homem. Vamos dar coisa para ele fazer, senão fica à toa lá com os livros dele. E com isso vem essa questão da remuneração, e é espinhosíssimo. Várias igrejas, ou pelo menos vários crentes, olham para seus pastores e não entendem por que deveriam ter uma remuneração, um cuidado financeiro para com eles. Vem desse problema. Mas vai além. Vários colegas pastores têm enorme receio de, por exemplo, fazer o que todos vocês fazem, que é quando estão passeando de férias com a família, postar fotos das férias. Por que tem medo? O que vocês acham? Porque sabem que vai começar o julgamento e vai começar o falatório. Eu converso com colegas, e as minhas experiências nessa área são bastante light, tá? Mas alguns amigos meus me contam de histórias terríveis, cheias de pastor, por exemplo, isso é muito comum. É convidado para pregar, por exemplo, num evento de mocidade, um acampamento, deixa sua família por 5 dias, vai para lá, viaja de ida, viaja de volta, fala 7, 8 vezes, vai embora e não recebe um único centavo por todo esse trabalho. Ou pastores que me contam com uma certa frustração e falam, fui a um evento, a um congresso, os organizadores orgulhosamente falam, temos 1000 congressistas. E todo mundo sabe que custou R$200 a inscrição. Dá para fazer uma conta aí, não dá? Quando é hora de ir embora, aqui pastor, muito obrigado, aqui R$50 para te ajudar na gasolina. Obrigado por ter vindo. Quantas notas enviadas para a organização de eventos pedindo reembolso do custo da gasolina para ir pregar, ou da refeição feita na estrada, ficaram sem reembolso. São muitas essas histórias. Tem amigos meus que compraram passagem de avião para ir pregar em outra cidade, com a promessa de a gente te reembolsa, pastor. E nunca viram esse dinheiro. Tomaram calote mesmo. Muitos acham um absurdo o pastor sequer ser remunerado, irmãos. Acham que todos deveriam ser bivocacionais. E há situações em que isso é o caso, a gente vai falar sobre isso já já. Mas eu quero que você perceba nesse primeiro ponto que essa questão não é simples. Que ela traz dores e complicações e frustrações mútuas. E a gente precisa entender como funciona isso. Para que essas expectativas não sejam falsas e para que os problemas sejam resolvidos. E Paulo começa reafirmando o seu apostolado, e vamos para o segundo ponto, onde ele afirma o direito, sim, de ser cuidado materialmente por aqueles de quem ele cuida espiritualmente. Segundo ponto, os que vivem do Evangelho têm total direito, tanto de se casarem, como de serem cuidados, sustentados pelo povo de Deus. Vamos reler o texto. Verso 3. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Então temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós coisas materiais? Verso 13 e 14 ele volta ao assunto. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho.
Veja, Paulo entra então na questão em si, e ele faz uma magistral defesa. Ele fala, e nós vamos falar rapidamente sobre a liberdade de ter uma companheira, e ele diz, estaria totalmente no meu direito ter uma esposa. Note o detalhe, se for uma mulher, crente, uma irmã. E ele diz, os apóstolos todos têm, os irmãos de Jesus têm, Cefas também tem. Cefas é Pedro, tá? É a mesma pessoa, o nome aramaico dele. Ele fala que a maioria dos líderes apostólicos era casado, pelo jeito só ele e Barnabé não, mas podiam se quisessem. É interessante como William Hendrickson nota muito bem, a gente sabe pouco sobre as histórias, os atos dos outros apóstolos, mas fica claro que Paulo e a igreja sabiam do que os outros estavam fazendo e vivendo. Infelizmente, não temos essas notícias, mas Paulo sabia. E Paulo tinha esse direito, se ele quisesse. E por isso fica ainda mais estranho quando a igreja romana proíbe esse tipo de coisa. É totalmente estranho ao ensino cristalino do Novo Testamento. Os líderes da igreja cristã, Paulo insiste, têm todo o direito de se casarem, se quiserem. E ele foca mais na outra questão, na do sustento, e ele fala bastante. Ele fala que tanto ele quanto Barnabé têm direito de se abster do trabalho físico. Ele e Barnabé. Aliás, Barnabé? Olha que legal isso aqui. A última notícia que a gente tinha é de que Paulo e Barnabé tinham brigado lá em Atos 15, por causa das suas diferentes abordagens quanto a uma questão missionária. Mas pelo jeito Paulo está sabendo de Barnabé e Paulo está defendendo Barnabé agora. Talvez tenha acontecido uma bela reconciliação. E ele afirma que tanto ele quanto Barnabé têm direito de se abster de trabalhar, como se diz por aí, secularmente, de ter um emprego na cidade. Ele diz que eles que pregam o Evangelho têm todo o direito de viver do Evangelho. E vamos entender isso melhor seguindo a argumentação do próprio apóstolo. Ele se vale, para começar, da experiência comum de todos nós. E ele usa 3 analogias que são frequentemente analogias do próprio povo de Deus. Um exército, uma vinha, um rebanho. E ele fala do soldado. O soldado que vai para a guerra, ele leva a própria comida? Ou é provido para ele? O soldado que vai para a guerra, ele que tem que comprar o uniforme, a arma, a munição? Ou é provido para ele? Óbvio que é provido para ele. O cara já está indo lá gastar a vida e possivelmente morrer no fronte. Você ainda quer que ele custeie isso? É óbvio que aquele que está indo à frente é sustentado pelos que o enviam. Segunda analogia, o que planta a vinha, o que cuida da vinha, imagina o trabalhão de plantar uma vinha, cuidar da vinha, limpar a vinha, afugentar os bichos que vêm ameaçar a vinha, e não pode dar um golinho do vinho? Não faz sentido algum. Ele é o cuidador da vinha, ele tem todo o direito de usufruir dela também. Ou que cuida do rebanho, está lá cuidando do rebanho, o esforço monstruoso de cuidar de um rebanho. Você está dizendo que ele não pode nem pegar um pouco do leite para ele, para fazer manteiga, para fazer queijo, para alimentar a sua família? Ou seja, Paulo já nos mostra que pela própria experiência da vida comum, é normal pensar que aquele que luta pelos outros é cuidado pelos que estão protegidos. Que quem trabalha numa obra participa da colheita. Verso 10, certo que é por nós que está escrito, o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo faz na esperança de receber parte. Há uma expectativa de receber pelo fruto do seu trabalho, irmãos. É assim com todos vocês, não é? Seja qual for sua ocupação. Com todos vocês é essa expectativa. De que o fruto do seu trabalho volte em alguma medida para você. E Paulo diz que no caso daqueles que lançam ou que plantam coisas espirituais não é diferente. O que semeia bens espirituais tem todo o direito de esperar colher bens materiais. Ele semeia algo muito mais valioso do que o que ele colhe. E Paulo não fica apenas na experiência comum, mas ele pega exemplos da própria Escritura. Ele fala da lei, ele vai para Deuteronômio, e esse mesmo princípio aparece depois em 1 Timóteo. E ele fala sobre uma lei do Senhor que falava que quando você tem um boi que está trabalhando na sua messe, na sua horta, na sua plantação, o boi está ali fazendo um trabalho duro, abrindo caminho, fazendo isso que boi faz,
E Deus fala, nada de amordaçar o boi. Deixa ele com a boca livre. Para ele comer o que ele quiser. Ah, mas ele vai comer metade da plantação. Deixa. Deixa o boi comer o quanto ele quiser. Não amordace o boi. E Paulo fala, é com boi que Deus está preocupado? Veja, entenda, não é que Deus não se importa com o boi. Ele não está falando contra cuidarmos do boi, a lei é boa. Ele está argumentando do menor para o maior. Se Deus insiste que até as bestas do campo devem ter o direito de ser alimentados pelo fruto do seu trabalho, quanto mais seres humanos. Se Deus quer que até o boi seja sustentado pelo trabalho que faz, quanto mais os pregadores da palavra, mesmo que sejam obtusos e gordinhos, feito bois. E ele usa um outro exemplo, o dos sacerdotes. Paulo se vale de um princípio importantíssimo da lei, o sustento dos levitas, o sustento dos sacerdotes. Como que ele era mesmo? Lembra disso? Talvez você se lembre de que, em certo momento da história de Israel, cada tribo recebe um pedaço de terra. Terra onde eles plantariam, onde eles colheriam, onde eles teriam seus animais, teriam frutas na natureza, teria rio, teria tudo. Cada tribo tinha um pedaço de terra, menos a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi funcionaria de uma forma diferente. Eles não teriam terra, eles não produziriam o próprio sustento. Como que eles seriam sustentados então? As outras tribos fariam contribuições, cada uma com uma parte, para que aqueles que serviam como sacerdotes fossem sustentados pelo grupo. Todo mundo contribuía. Os levitas semeavam benesses espirituais e colhiam benesses materiais. Ah, mas isso é o Antigo Testamento. Sim, e é o princípio que Paulo usa para fazer a sua defesa, de que aqueles que trabalham na obra diretamente em tempo integral devem ser cuidados pelos que não trabalham na obra em tempo integral, na obra ministerial, na obra espiritual. E Jesus falou sobre o mesmo princípio, ou como o próprio Paulo argumenta aqui, Jesus disse que aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Nós lemos agora há pouco no Evangelho de Lucas, essa ocasião em que Jesus envia 70 discípulos. E é interessante porque é nessa passagem que ele diz, rogai ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. E a gente fala, Senhor, manda mais trabalhadores, manda mais pastores, mais missionários, manda, Senhor. E Jesus fala, vocês têm que sustentá-los, tá? Aí a gente fala, manda, Senhor, mas... Porque Jesus fala, esses onde vocês semeiam, eles têm que alimentar vocês. Pois quem está recebendo, irmãos, benesses de tesouros eternos e espirituais do Evangelho, deve mostrar seu reconhecimento e gratidão em troca, oferecendo tesouros materiais e cuidado material. E Paulo reafirma o princípio aqui. O que dedica a sua vida a servir o povo de Deus, com tesouros espirituais e eternos, tem todo o direito de viver na esperança, na expectativa de que será cuidado materialmente pelos outros. Isso é um princípio bíblico. Isso não é ganância, isso não é impróprio, isso é belo e santo. Paulo e Barnabé poderiam sim ser sustentados pelo cuidado que faziam, não tem nada de errado em ministério pastoral de tempo integral. Aliás, biblicamente, esse é o padrão, essa é a norma. Inclusive, é o nosso entendimento aqui, enquanto igreja presbiteriana, semear. Seus pastores semeiam benesses espirituais em suas vidas, pelo ministério da palavra, pregação, ensino e aconselhamento, e oração. E vocês têm fielmente semeado benesses materiais na nossa vida, com todo mundo apoiando com uma parte, de forma que nós sejamos cuidados e sustentados. Nós, sendo bem cuidados como somos, nós ficamos livres de ter que arrumar outras atividades. E assim vocês são melhores cuidados também. Percebe que é uma relação de cuidado mútuo, para a glória de Cristo. Veja, não é somente conosco, é importante que vocês saibam de como nós do Conselho lidamos com essas coisas. Quando nós trazemos, por exemplo, um irmão para pregar numa atividade da igreja, num encontro de casais, num acampamento de mocidade, numa conferência,
o irmão deixa a família, deixa o lar, deixa o descanso, deixa a sua sexta-noite, deixa o seu feriado, deixa seu tempo livre, deixa seu lazer, para com amor vir nos servir. Ele tem todo o direito de ter a expectativa de receber algo em troca. E nós sempre damos uma boa oferta para todos aqueles que vêm nos servir. Veja, o irmão não vem por causa disso, mas ele tem direito de esperar. E Deus cuida dele assim. Entenda que isso é Jesus cuidando de nós. Jesus nos dá o privilégio de sermos quem cuida dos irmãos espiritualmente. E Jesus lhes dá o privilégio de serem quem cuida de nós materialmente. É Jesus quem cuida, nós somos instrumentos. Ele exerce esse cuidado mútuo espiritual e material por meio dessa organização que ele mesmo estabeleceu na sua santa palavra. Essa dimensão vertical precisa ficar clara. Não é um contrato de trabalho, não é carteira assinada, não é CLT, não é isso. É algo muito mais belo e profundo. É uma organização que o próprio Cristo instituiu para que a sua igreja seja mutuamente protegida e cuidada assim. Jesus cuida de você, irmão, por meio de pessoas que se dedicam a aprender, estudar e ministrar a palavra de Deus na sua vida. E Jesus cuida de quem cuida de você, por meio da sua fidelidade na participação junto com o grupo, nesse cuidado material. Esse era o nosso segundo ponto. É um direito, é esperado, é o que Cristo quer que seja. Agora, junto com esse direito, também há um outro direito, que é o direito de abrir mão. E esse é o nosso último ponto. A liberdade de, por amor ao Evangelho, até mesmo abrir mão de direitos que temos. Vamos reler de 12 a 15. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? Quem serve do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. De novo, o salário e o casamento com uma mulher cristã são direitos de todo pastor, mas ele pode abrir mão desse direito. Paulo abriu mão do direito de casar. Falamos sobre isso no outro sermão. Ele entendia que no caso dele, ele estava melhor habilitado para realizar o ministério que lhe foi confiado, a vocação que ele tinha desse jeito. E no que tangia a igreja de Corinto, ele também tomou uma decisão importante. Ele decidiu que naquele caso ele abriria mão do sustento material. Pelo que ele diz aqui, dá a entender que outras pessoas não faziam isso. Havia pessoas que recebiam da igreja de Corinto alguma ajuda financeira, e Paulo fala, eles têm menos direito que eu e recebem, mas eu não vou receber. Sabe, tristemente eu já ouvi alguns pastores dizerem a mesma coisa das suas igrejas. Já ouvi pastores dizerem, eu queria arrumar um outro trabalho para não ter que depender daquele pessoal tão difícil. Porque às vezes essa bela relação de cuidado mútuo se torna algo amargo, se torna algo forçado, se torna algo que vem com amarras que não são bíblicas. Os laços bíblicos se tornam em amarras legalistas e amarras ruins. Exigências absurdas e um senso de que são donos do pastor ou coisa assim. E Paulo decidiu no caso dos coríntios, de vocês eu não quero sustento. De vocês eu não quero. Paulo entendeu que naquela situação, e a gente não sabe muito sobre isso, por que naquela situação ele decidiu. Ele sabia que se ele fosse sustentado pelos coríntios, isso iria criar obstáculos para o avanço do Evangelho. E para Paulo, mais importante do que tudo é o avanço do Evangelho, como deve ser para todos nós. Esse termo usado aqui, obstáculo, os especialistas dizem que é um termo militar, para quando você destrói uma estrada ou um acesso para que um outro exército não avance. E Paulo, a última coisa que ele queria fazer era destruir acessos, destruir pontes. Paulo entendia que naquela situação seria melhor não para ele, mas para eles e para o Evangelho.
que não recebesse e se trabalhasse fazendo as suas tendinhas. Paulo foi fazer suas tendas. E entenda, de certa forma, isso foi para a perda dos coríntios. Ele não tinha, naquele momento inicial, um ministério dedicado a eles. E por cerca de meio ano ficou assim. Perdão, 1 ano e meio ele ficou por lá. Entretanto, quando Silas e Timóteo chegaram, o texto de Atos 18 nos diz que aí ele começou a se dedicar integralmente ao Evangelho. Por quê? Porque quando Silas e Timóteo chegaram, eles trouxeram ofertas de outras igrejas, para que o Paulo pudesse se dedicar integralmente ao ministério. E é interessante que em outras igrejas ele não tinha essa relação complicada com os coríntios, e ele aceitava de bom grado o apoio. Quer ver o exemplo de Filipenses? Abre comigo. Vamos que a voz está aqui ainda. Filipenses 4. 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. É um cuidado financeiro, tá? O qual já tinhas antes, mas faltava oportunidade. E eu digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, fartura, fome, assim de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Olha a dinâmica de novo aí, a dinâmica de dar e receber. Senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então olha que interessante, Paulo, por razões que ele somente entendia, não queria ser sustentado pelos de Corinto, mas com alegria ele recebia o sustento de Filipos e de outras igrejas que se associavam com ele. E muitas vezes é assim, em particular no campo missionário. Porque por que nós precisamos, enquanto igreja, nos associarmos a missionários no tocante a dar e receber? Por que nós precisamos dedicar parte do que arrecadamos para a gente que está plantando igreja, seja nas florestas do Brasil, seja do outro lado do mundo? Por quê? Porque, em geral, os campos missionários são lugares incipientes, que não tem como sustentar os missionários. É muito difícil que uma situação de uma plantação de igreja num país islâmico, numa aldeia indígena, num país super secularizado, seja capaz de sustentar o pastor e a sua família. Então, tem basicamente duas opções. Ou o pastor se dedica a outras atividades e sobra pouco tempo para o ministério da palavra, ou a Macedônia ajuda. Ou a Macedônia ajuda. Nós, no caso, somos a Macedônia aqui, tá? Nós que já somos igreja estabelecida, nós que já somos igreja madura, nós ajudamos os Paulos e Barnabés que estão longe, para que eles possam se dedicar ao ministério da palavra, sem ter que depender da igreja que está nascendo. E assim as novas igrejas vão crescendo e vão amadurecendo, e se tornam elas também igrejas que enviam, e igrejas que sustentam, porque se tornaram maduras. No verso 15, ele fala sobre essa decisão dele, e ele deixa claro, ele fala assim, não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Acho que ele está tentando evitar o mal-entendido de que esse ensino seria um pedido de um pagamento retroativo ou qualquer coisa assim. Ele fala, não é por mim, é por vocês. É por Cristo, é pelo reino, para que vocês entendam melhor como que isso funciona. Não venham roubar minha glória nisso, diz Paulo. A minha glória está no próprio Evangelho. Os missionários estavam focados em fazer o nome de Cristo conhecido. E veja, esse deve ser o foco de todos os que servem na obra do Senhor. O foco não é o enriquecimento, não é o cuidado, não é a tranquilidade. A tranquilidade financeira é para podermos exercer melhor o ministério e focarmos o coração na obra do Senhor. Os missionários estavam focados em fazer o nome de Cristo conhecido, e eles entendiam que em certas situações o melhor é abrir mão de certos direitos.
mas em outras situações o melhor é exercer o direito. E eles estavam dispostos a trabalhar manualmente para isso, se fosse o caso. Como todos nós, pastores, devemos estar. Situações podem surgir em que isso seja o melhor. Paulo e os seus estavam dispostos, queridos, a toda sorte de inconveniência pelo Evangelho. Toda sorte de inconveniência. É o assunto do próximo sermão, inclusive. E Paulo insiste que, via de regra, quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho nessa relação mútua. Esse deve ser o padrão do ministério pastoral. É verdade, há situações excepcionais, como o próprio Paulo fez por um tempo, mas são exceções. São algo longe do ideal. Diminui o cuidado do rebanho. Muitas e muitas vezes nós achamos que o serviço a Deus só deve ser feito se houver alguma recompensa. E isso precisa estar no lugar certo. O serviço a Deus é feito pela glória do Evangelho, e a nossa glória está nisso. Vale não apenas para pastores e líderes, mas vale para todos nós em nosso serviço cristão. Servimos pela glória de Cristo. Podemos sim ter algumas expectativas quanto a reconhecimento, quanto a cuidado, mas entender que acima de tudo está a glória do nosso Senhor. E nós, pastores, sempre estamos prontos a, se necessário, arrumar um emprego de tempo integral na cidade e nos dedicarmos apenas parcialmente ao cuidado da alma de vocês. Se um dia, no contexto brasileiro, vier um tempo em que isso se faça necessário, o faremos. Claro que sim. Nos daria, inclusive, maior liberdade para postar as fotos das férias. Mas seria para vosso prejuízo. Seria sim. E para o nosso também, eu creio. É bom ter tempo para cuidar de vocês e buscar fazer bem feito. Isso é confuso, como falei no começo, ninguém sabe lidar direito com essas coisas. Às vezes as pessoas me fazem um convite para pregar numa outra cidade, e é sempre um constrangimento, a pessoa pergunta, às vezes toda constrangida, pastor, você cobra para ir no evento? Eu digo, não cobro. Dinheiro nunca vai ser um empecilho para eu levar a palavra do Senhor. Se eu puder ir, eu vou. A agenda é escassa, mas se puder ir, eu vou. Mas se a pessoa me pergunta, pastor, mas você aceita uma oferta como forma de gratidão? Sim, aceito. Alegra-me a demonstração de apreço e gratidão. E assim Cristo cuida uns dos outros, por meio uns dos outros. Isso é um problema, isso é difícil, mas graças a Deus por textos difíceis de lidar, que nos desequilibram, que nos ensinam e que lidam com as coisas espinhosas. Glória ao Senhor Jesus, porque Ele lida com as coisas espinhosas na sua Escritura. Sabe, irmãos, Cristo nos chama ao serviço e cuidado mútuo. Somos instrumentos nas mãos do Redentor para cuidarmos uns dos outros. Todos nós temos responsabilidade de sermos bênção e mãos de Cristo em favor uns dos outros. Não são apenas os pastores que têm o privilégio de, em alguma medida, semear benesses espirituais na vida do povo de Deus. Todos vocês têm. Todos vocês devem se dedicar à oração uns pelos outros, em alguma medida, a crescer na palavra para servi-la aos outros também. E todos vocês têm possibilidade de alguma maneira, contribuir materialmente para esse benefício mútuo. E entenda, não somente para os seus pastores locais, mas para ajudarmos naqueles que estão plantando vinhas, que estão liderando o fronte de guerras, que estão pastoreando rebanhos que não têm muito leite para oferecer. E a gente oferece daqui, e a gente ajuda de longe. Isso é um privilégio de todos nós. Não deixem que essa glória nos seja tirada. Participemos. Para a glória do Senhor Jesus, para que vejamos na face e nas mãos uns dos outros, o nosso Redentor, nos cuidando em tudo que precisamos. Em nome dEle, para a glória dEle. Amém. Louvado seja, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. De todas as formas que são possíveis, o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem permitido que nós nos associemos a outros no tocante a dar e receber. O Senhor tem permitido que nós sirvamos irmãos que não têm como se sustentar de outra forma em campos distantes.
O Senhor tem nos dado maturidade para aqui em nossa igreja agirmos como a Bíblia ensina e pedimos que o Senhor nos ajude a crescer nisso também. A agir dessa forma, não com murmurações ou julgamentos, mas com gratidão à estrutura que o Senhor nos deu. Louvado seja o teu nome, em Jesus nosso cuidador. Amém.